Será que a igreja é guiada pelo Espírito ou será que a igreja age por conta própria? Se você quiser saber mais sobre esse assunto e também ser guiado pelo Espírito, vem comigo então, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje com mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós vamos passar os pontos principais da lição para te ajudar a lecionar diante da sua classe em nome de Jesus. Se você não está seguindo esse canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos juntos crescer na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, o Espírito nos guia para além das fronteiras. A missão avança quando a igreja aprende a confiar na direção divina. E aí, você tem confiado na direção divina para a sua vida? Então nós vamos desenvolver aqui um aprendizado sobre esse tema em nome de Jesus. Quais são os objetivos da nossa lição? Interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária da igreja, contrastar o poder do Evangelho com a atuação das trevas em Filipos e motivar nossos alunos a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. Então vamos juntos. Tópico 1. Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Paulo agora, em sua viagem missionária, ele é acompanhado por Silas e mais adiante, quem se incorpora ao grupo? Se incorpora o jovem Timóteo, segue com eles viagem para poder continuar levando a mensagem do Evangelho a todos os corações. Só que o que é interessante aqui, que em determinado momento, quando eles querem ir para a Ásia, também para a Bitínia, o que acontece? O Espírito de Deus os impede de seguir adiante. Aí a gente para muitas vezes e pensa assim, mas eles não são convocados pelo próprio Espírito para poder levar a palavra? Por que o Espírito agora está os impedindo de ir para determinado lugar? Porque aqui nesse momento revela para nós o que? A sensibilidade espiritual dos apóstolos e também revela o que? A direção do Espírito Santo. Quem está no controle de tudo é o Espírito Santo. Em um determinado momento aqui, o Espírito os impede de ir para determinado lugar porque tinha uma obra em outra localidade. Portanto, mais para frente ali, no livro de Atos, nós vamos ver que Paulo ele tem uma visão de um varão macedônio que confirma a direção do Espírito para a Europa. Lá na visão, aparece um homem falando com ele assim, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Olha que interessante. Quando eles atendem a visão que Paulo tem, o que acontece? Eles vão para a Europa, eles chegam em uma cidade chamada Filipos. E nessa cidade, à beira-mar, quando eles vão ali para poder fazer a obra do Senhor, eles conhecem uma mulher chamada Lídia. Como que Lídia é apresentada aqui no capítulo 16 do livro de Atos? Como uma adoradora de Deus, comerciante de púrpura, uma pessoa de boa condição financeira que não era dominada pelo materialismo, ou seja, a vida dela não estava nos bens que ela possuía. E além de tudo isso, ela ainda tinha o quê? Sensibilidade espiritual. Então, todos os dias, quando Paulo e Silas desciam ali para poder evangelizar, o que aconteceu? Ela, ouvindo a palavra de Paulo naquela ocasião, Deus abriu o coração de Lídia para quê? Para entender a mensagem do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Podemos pregar, podemos levar a mensagem, mas quem faz o entendimento chegar aos corações, quem abre o coração para receber essa palavra, é o Espírito de Deus. O que aconteceu com isso aí? Ela se converteu ao Senhor. E a gente observa que essa conversão, não somente de Lídia, mas a conversão ao cristianismo é obra da graça divina. Ela creu e foi batizada. E além de crer e ser batizada, a história diz que ela colocou todos os seus bens a serviço do reino de Deus. Já parou para meditar o que nós temos que podemos entregar para o reino de Deus? Estou falando para você vender sua casa, seu carro, entregar para a igreja, não é isso. Estou falando para você se colocar à disposição com tudo que você tem para servir o Senhor. Quantas pessoas estão ao nosso lado precisando de ajuda e Deus às vezes tem nos dado recurso para ajudar. Então ajude financeiramente, ajude com a palavra, ajude com um aconselhamento, ajude com um sorriso, com um abraço, ajude, porque se Deus tem te dado, retribua isso através da ajuda às pessoas, em nome de Jesus. Então olha que interessante, seu lar se tornou o primeiro núcleo da igreja na Europa. Ela abriu a sua casa para receber os missionários e a partir daquele momento ali fazer o quê? Um ponto de pregação, um ponto de culto para poder
fazer com que a palavra de Deus chegasse aos corações ali naquela localidade. Em locais humildes e pequenos grupos, Deus age e o reino avança. Note que ela estava com as mulheres lá na beira-mar. E o que aconteceu ali? Ela abriu o coração e Deus salvou ela, salvou a casa dela, salvou as mulheres que estavam ali e ainda criou uma igreja na casa dela para poder expandir a mensagem do Evangelho. Então a gente vê que Deus, ele só quer um coração sincero e uma alma voluntária para poder servir a Ele com alegria. Então se você tem tido um coração sincero, tem tido uma alma voluntária no reino de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te usar e você será uma bênção em nome de Jesus. Tópico 2. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Olha que interessante, mesmo com um ponto de culto lá na casa de Lídia, o que Paulo e os demais missionários que estavam com ele faziam? Todos os dias eles iam para a oração, um local específico para a oração, porque eles estavam em batalha espiritual, então eles precisavam estar revestidos. Lá mais para frente, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele diz assim, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. E aqui chega para ele também um dia mau. Por quê? Porque quando eles estão indo para a oração, todos os dias vinha uma jovem, adivinha, uma escrava, e todos os dias ela apontava para Paulo e Silas e dizia assim, esses homens que vos falam o caminho de Deus são verdadeiros. Ou seja, ela estava ali, digamos, inflando o ego de Paulo e Silas naquela ocasião, bajulando eles naquela ocasião. E aí o que aconteceu? A história diz que dia após dia ela foi fazendo isso. E aí em determinado momento Paulo virou para o Espírito. Olha que interessante. Paulo não vira para a menina, Paulo vira para o Espírito e repreende o espírito de adivinhação na vida daquela menina. Ela foi liberta naquela ocasião. Deus arrancou aquele espírito de adivinhação da vida daquela menina através do apóstolo Paulo, e ela então foi livre daquela possessão maligna naquela ocasião. Só que tudo isso aí aconteceu o quê? Aconteceu que ela começou então a trazer um prejuízo financeiro para os donos, para os seus donos. Por quê? Porque ela era uma escrava. E aí, quando eles viram que eles estavam perdendo dinheiro com aquela jovem adivinha, o que aconteceu? Eles então levaram Paulo e Silas às autoridades. E aí, quando levaram Paulo e Silas diante das autoridades da cidade, o que aconteceu? Eles foram condenados sem julgamento. Olha que triste, né? Nem procuraram entender ou perceber que a menina estava possessa por espíritos malignos. Pelo contrário, por causa de dinheiro, eles preferiram que a menina continuasse acorrentada ao diabo do que a menina ser livre daquela opressão maligna. E aí, com isso, o que eles fizeram? Condenaram Paulo e Silas à prisão. A justiça humana, ela não frustra os propósitos de Deus. Por quê? Porque mesmo Paulo e Silas na prisão, Deus ainda tinha um propósito maior para revelar o seu poder naquela cidade de Filipos. Tópico 3. Vamos continuar então. A prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Eles libertaram a menina, foram condenados sem julgamento e aí foram presos, açoitados e presos. E aí Paulo e Silas agora estão presos no cárcere. Estão com os pés e as mãos acorrentados e naquela ocasião, feridos, angustiados, sem nenhuma perspectiva de melhora naquela situação, perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Olha que interessante. Já parou para meditar? Quando nós estamos ouvindo uma música, uma canção, e todas as vezes que a gente escuta uma música, a gente começa a bater o pezinho no ritmo da canção, a gente começa, no ritmo da canção nós vamos bater no pé. É claro que não tem isso na Bíblia, mas isso é apenas um pensamento meu. Talvez você pode levar isso para sua classe também. Imagina Paulo e Silas perto da meia-noite cantando louvores a Deus. Imagina lá no trono da graça, lá no trono de Deus, Deus parado lá, de repente ele começa a ouvir aquele louvor. E aí, de repente, no ritmo daquele louvor, Deus começa a bater o pé lá na eternidade. Isso reflete aonde? Lá no cárcere, onde Paulo e Silas estão aprisionados. O terremoto foi tão grande que todas as portas do cárcere se abriram. Ou seja, quando nós começamos a louvar a Deus com todo o nosso coração, Deus ouve, se agrada e responde. Alguma coisa Ele faz através da nossa oração.
Então a gente tem que ser sincero na nossa adoração para poder exaltar o nome do Senhor. O que aconteceu ali? Quando o carcereiro viu que as cadeias estavam abertas, o que ele pensou? Vou ser condenado, vou ser morto. E aí, o que ele resolveu fazer? Ele tentou tirar a própria vida, ao passo que Paulo gritou e disse, não faça isso, nós estamos todos aqui. E aí, quando Paulo fala com ele que eles estavam todos ali, o carcereiro, angustiado, pergunta para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí, Paulo diz aquela frase que todos nós usamos na igreja constantemente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que aconteceu? Ele se converteu ao Senhor, foi batizado. E aqui, como no texto lá que fala sobre Lídia, não somente ele foi batizado, mas toda a sua casa. Por quê? Quando uma pessoa abraçava a fé, não somente ela abraçava, mas os seus servos, sua esposa, seus filhos, todos da sua casa, todos da sua família também abraçavam aquela fé. Então todos eles se converteram, foram batizados e Deus fez uma grande obra, mesmo através do sofrimento de Paulo e Silas naquela ocasião. Como que fica a nossa conclusão? A nossa conclusão fica da seguinte forma: Deus transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito Santo. E aí, você tem sido comprometido com a palavra e sensível à voz do Espírito Santo? Então continue fazendo a obra de Deus e eu sei que Deus te abençoará poderosamente em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos, porque semana que vem tem mais e eu te aguardo, porque teologia é show!